pelo Teu Espírito Santo, como um canal de bênção, Pai, para ministrar aos Teus filhos que estão aqui nesta manhã. Vieram aqui e estão aqui, impulsionados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos dar toda a honra e toda a glória a Ti, nesta manhã, Pai. Aleluia. Que toda a classe, que toda a turma venha estar com o coração receptivo, aberto para ouvir a Tua palavra, receber a semente divina, que é a Tua palavra, Pai. E desta forma, Pai, eles irão aprender a praticar a Tua palavra para que haja um crescimento e frutificação, assim como é a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que toda distração venha cair por terra agora, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Tua vida, nós sabemos, se manifesta por meio da Tua palavra, e a Tua palavra será ministrada, Pai. Aleluia. Nesta manhã, Pai, Tua honra e Tua glória, Pai, estará na dispensação do Teu Espírito Santo, Pai. Usa o Teu Espírito com ousadia, com sabedoria, entendimento e compreensão do Espírito Santo de Deus. Que não seja Ele, Pai, que não seja a habilidade natural, mas que seja a habilidade do Teu Espírito Santo, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que no abrir e fechar da Sua boca, Pai, a Tua unção, a unção de ensino, venha fluir através da Sua cruz, Pai, nesta manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para fluir através do Teu Filho. Aleluia. Tu tens liberdade para fluir nesta classe, Pai, nesta manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor, shalom, bom dia, todas as saudações possíveis, né? Para ninguém ficar de fora. Deixa eu colocar aqui meu... Sejam bem-vindos, né? É com muito temor, é com muita alegria também que a gente recebe esse convite para ministrar, né? Para dar essa aula para vocês. E é uma honra poder estar aqui, ver esse trabalho de excelência que Deus levantou, Iana, e toda essa equipe aqui, para servir a vocês. Vocês são uma bênção, né? Aprove ao Senhor de colocar vocês aqui nesse ministério, então há um tempo de aprendizado, né? Nós vamos tratar aqui sobre o assunto comunhão com Deus e a igreja, que é algo essencial nessa caminhada cristã, né? Em tudo aquilo que a gente tem para viver a luz do Senhor. E antes, eu já queria começar de uma forma, quer dizer, antes não, né? Agora eu já queria praticar algo com vocês. Eu vou dar 1 minuto para que cada um faça a sua oração particular, certo? Seja livre para orar sobre o que você quiser. 1 minutinho, certo? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, não se distraiam, tá? Podem começar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por estar aqui, Pai. Muito obrigado por cada uma dessas vidas, Senhor. Muito obrigado. Eu te rendo graças. Será uma aula que o Senhor vai me conduzir, Pai, para abençoar esse corpo, essa sala de aula, Pai. Que cada um esteja com o coração disponível e aberto, Pai, para receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para dar. Em nome de Jesus. Amém. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém? Amém, amém. Todos oraram. Agora eu quero abrir mais 1 minutinho só, para que, só uma dúvida, eu não sei se é a Micarla ou se é alguém que está aqui que pode me ajudar. Alguém da equipe, né? Foi levantado 1 Paulo para cada Timóteo, não é isso? Aqui? Vamos lá. Oi? Tá, 1 Paulo e 2 Timóteos. Deixa eu fazer o seguinte. Um irmão ora pelo outro. Eu vou dar 1 minuto, vocês definem aí primeiro quem vai orar um. Se sobrar alguém, aí alguém da equipe vai orar um pelo outro, certo? Dividam agora, por favor. Um irmão orando pelo outro. Não importa se você não conhece o irmão que está ao lado. Tá? Sentado. Ou de pé, fique à vontade, tanto faz. Um ora pelo outro. Se sobrar alguém da equipe, por favor, me ajude. Se sobrar alguém que não tem ninguém para orar, aí você cola junto. Vamos ver se já formou os pares.
Já tem os pares? Tem alguém sobrando? A irmã ali, ó. Pronto. E o irmão que está lá atrás, ó. Um de jaqueta lá atrás. Aqui, 2, 4, 5. Tá precisando de mais um irmão aqui. Fechou os pares? Tem alguém sem ninguém para orar? Tem alguém? Se tiver, levanta a mão. Tem? Tem não, né? Tá. Eu oro por você. Então, 1 minutinho, certo? Orem um pela vida do outro. Muito obrigado pela vida dos seus irmãos. Eu te agradeço. Cada um deles, eles são preciosos, Pai. São preciosos, Pai. Eles não pertencem a mim, nem pertencem ao pastor, nem pertencem ao verbo da vida. Eles pertencem ao Senhor Deus, Criador de todas as coisas. 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 Em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Amém. Espero que tenha dado tempo. Se não deu, mas alguém doou e alguém recebeu. Amém? O que foi que a gente fez aqui, meus irmãos? A não ser, literalmente, colocamos em prática o que é comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Eu sei que vai muito mais além disso. Mas teve um minutinho, ou pouco mais de um minuto, em que você teve uma comunhão com Deus, que foi uma oração livre. Como eu falei no começo, uma oração livre que você pode orar sobre qualquer coisa. E depois um momento em que você foi orar por alguém que às vezes você nem conhece, nem sabe a necessidade. Comunhão com a igreja. A essência é essa, né? E hoje nós vamos aprender o que o ministério, de que forma o Ministério Verbo da Vida enxerga esse assunto tão essencial na nossa vivência cristã, na nossa caminhada cristã, que é comunhão com Deus e a igreja. Quero pedir a vocês mais uma coisinha, né? Se não for incômodo, quem tiver com sono, por favor, você é livre, tá? Como eu sou professor e estou com o microfone hoje, então você é livre. Quem tiver com sono e não tiver conseguindo aguentar, pode se levantar e ir lá para trás, não tem problema, não vai incomodar. O que vai incomodar é você estar aqui e não receber porque está pescando, está dormindo, né? Porque Deus preparou momentos especiais, momentos maravilhosos aqui para que você aprenda e saia daqui edificado, amém? Não tenha vergonha, não tem problema. Se estiver com sono, pode ir lá para trás, você fica em pé. Tem uma garrafa de café, entendeu? A produção falou aqui no meu ponto que tem uma garrafinha de café lá atrás, prontinha para você, né? Amém? Queria pedir à mídia que, se puder, pronto, já está. Meu amigo, que eficiência, já está a apostila ali. Eu vou ler o material e, assim, para que ninguém perca nada, eu vou começar a ler esse material e, se tiver algum momento em que o Espírito Santo queira tratar algo específico, aí eu vou dizer, pessoal, vamos abrir um parênteses, que já é o Espírito Santo me conduzindo para tratar algumas coisas específicas. Que mesmo isso aqui sendo uma sala de aula, nós não estamos engessados para que o Espírito Santo não haja em nosso meio. Podemos tratar coisas específicas aqui. Amém? Então vamos lá. Comunhão com Deus e a igreja. Quando enviou Jesus para padecer por toda a humanidade, Deus estava criando uma família. Por isso devemos aprender a ter comunhão com Ele e também uns com os outros. Lá em Efésios, capítulo 2, do 18 ao 9, diz o seguinte: porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Amém? Lá em Atos 2, 42 ao 44, diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém?
Só que o seguinte, na nossa comunhão com Deus, existem algumas coisas que podem atrapalhar. Certo? Uma delas são iniquidades e falta de perdão. Quem puder aí, abra sua Bíblia aí em Isaías 59, versículo 2. Todos abriram? Todos acharam? Já está projetado, se ninguém achou. Vamos lá. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não os ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas. Não, vamos só no versículo 2. Porque olha só, as nossas iniquidades, os pecados, as práticas em desacordo com a palavra de Deus são impedimentos para que as nossas orações não sejam ouvidas, né? E existe uma outra passagem também que está lá em Marcos 11, 25. Eu tenho até que horas, hein? Quem é que pode me dizer até que horas eu tenho que encerrar? 11h45, né? 3 da tarde. Tá certo. Tá, mas eu não vou sugar vocês aqui até meu dia, não. Tá, Marcos 11, 25. Diz o seguinte: e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Olha só o que a palavra de Deus diz. Ela condiciona. Se você quer perdoar, se você quer perdão, você também precisa perdoar. É o que está escrito aqui, ó. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então a gente tem pelo menos duas condicionantes aí, em que coloca você numa situação em que a sua oração pode ser feita e não pode ser ouvida. Isso é muito sério. E às vezes a gente se pergunta, eu tenho orado tanto, tenho pedido tanto a Deus isso ou aquilo, e não acontece. Aí às vezes o que é? Um coração cheio de mágoa, um coração cheio de rancor, e as orações ficam ali, ó, não passa do teto. Né? E ainda tem uma outra passagem também, que eu não vou me estender, porque é o seguinte, pontos importantes da comunhão com Deus, né, que é o que a gente está falando agora, eles passam também pela comunhão entre os irmãos. Há uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. Né? E isso não pode ser deixado de ser levado em conta, que é muito precioso. Né? Lá em 1 Pedro 3,7 também fala dos maridos, né? De que a oração deles também pode não ser ouvidas se eles não estiverem tratando as suas esposas como devem tratar. Né? E também isso é danoso, porque se o marido não trata uma esposa como uma palavra de Deus pede para que seja tratado, aí, ó, marido, vós igualmente vivei a vida como lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa esposa, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, marido que trata mal a mulher não tem oração respondida. E detalhe, toda a família sofre a consequência. Porque Deus instituiu o marido como cabeça. E as decisões são tomadas ali. Há um acordo entre marido e mulher, mas se há um descumprimento da palavra, é como se fosse um castelinho de cartas. Se você puxa as cartas de baixo, todo o resto desmorona. Então, a gente está tratando aqui de princípios. São bases que vão fazer todo o fundamento da sua relação com Deus e a igreja. Amém? Então, vamos continuar? Comunhão com Deus. Nosso Deus deseja relacionar-se com seus filhos. Ele não é indiferente ao clamor humano. Ao contrário, tem imenso amor por nós. Lá em Salmos 34:15 diz o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus sempre está preparado para nos ouvir. Sempre, 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 sempre. Isso não quer dizer que Ele vai realizar todos os nossos desejos.
Porque Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com propósito. Deus não é um pai todo-poderoso que fica ali querendo fazer mimo, agradar nossos desejos, nossos mimos. Se bem que Deus sonda o nosso coração. Ele sabe o que é bom para nós. E Ele tem o melhor para nós. Né? Vamos aqui para Hebreus 11, 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador, eu sei que aqui tem alunos de 9 anos até quantos anos? De 9 a... talvez, não sei se... 9 a 52. A gente está quase no mesmo barco. Mas, enfim, tem do 9 aos 90, né? Então, galardoador é aquele que recompensa, né? Aquele que dá uma boa paga, né? E tem nesse texto de Hebreu, tem uma mensagem que tem um trecho que ele é essencial para a nossa caminhada cristã. Que é o quê? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então não me venha dizer que você não tem fé, porque todos que estão aqui já aceitaram a Jesus. Se tem alguém que não aceitou, pode levantar a mão agora, ou no final, pode procurar qualquer um da equipe aqui do discipulado, pode me procurar e a gente faz isso. Eu não quero deixar isso em aberto de jeito nenhum, amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há uma relação com Deus se não for por meio da fé. Né? E tem uma outra passagem também, que não estou lembrado qual é, que diz que a fé opera pelo amor. Então, se você tem fé e não age em amor, foi o que Micarla acabou de falar aqui. O fruto é o quê? É o amor. Tem uma outra passagem também que fala, lá em Coríntios, que diz que se tudo que a gente fizer não tiver amor, é como um sino que só faz barulho, é um sino que retine, é só zoada se não houver amor. Então a gente vê que numa relação com Deus, fé e amor é essencial. Não basta só uma, nem só outra, são as duas juntas, né? Juntas. E a Bíblia também diz que Deus é o quê? Deus é amor, tá? E não é qualquer tipo de amor. Bem? Vamos aqui para o item orando, né? Necessidade de oração. Poucas coisas são mais importantes na vida cristã do que a oração. Oração é ter comunhão com Deus, é estar ligado com Ele, é unir céus e terra. Eu até anotei aqui, é o início de um relacionamento, é um diálogo, é uma via de mão dupla. Quando você ora, Deus ouve, mas também nós temos respostas. Aí você pode dizer aí, né? Você pode estar pensando aí, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu nunca tive uma resposta dele. Deus fala de várias formas. Nosso Deus fala de várias formas. Ele pode falar usando um irmão, né? O irmão que estava em oração e de repente trouxe a memória a você e ele vai ali dar uma palavra. Ele pode usar o pregador, seja num culto, seja num discipulado, numa escola dominical. E ali, Deus transmitir coisas. Ele pode também ter o testemunho interior, que é quando você mesmo... né? O Espírito Santo ele não habita em nós, quando a gente aceitou Jesus, ele não passou a habitar em nós. E a Bíblia não diz que a paz de Cristo seja o vosso árbitro. Às vezes você está orando, querendo uma resposta, mas um testemunho interior veio dentro de você dizendo, pode fechar o negócio, pode fazer, eu tenho sim, ou eu tenho não. Né? Então esse testemunho interior é a resposta que a gente precisa. Deus fala de várias formas. E agora cabe a nós estarmos atentos. A gente está sempre buscando, meditando na palavra de Deus, né? Orando, para a gente estar ligado, para saber reconhecer a voz de Deus. Né? Nem sempre tudo aquilo que... muita coisa pode acontecer de uma forma que pode até ser boa. Aí a pessoa está desempregada, está precisando arrumar um emprego urgente. Aí abre uma porta ganhando um salário maravilhoso, mas de repente aquela porta que se abriu vai gerar um dano na família. Mas você não está desempregado, você não está precisando?
Como é que eu sei se essa é a resposta certa? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Né? Tudo isso que a gente está falando, está dentro do assunto. Comunhão com Deus vai fazer com que você tenha a resposta correta. Porque só Deus é quem sabe quais são os melhores planos que Ele tem para nós. Você pode planejar estudar, passar um concurso, ser um grande investidor, enfim, fazer 1001 coisas. Não, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo, mas se você não colocar os seus planos diante de Deus, dizer, Senhor, está aqui, esse é o meu desejo. Mas o que é que Jesus fez? Que não seja feita o quê? A minha vontade, seja feita de quem? A tua. Então é isso que Deus quer de nós, amém? Comunhão com Deus vai gerar esse tipo de relacionamento, amém? Orando ao Pai em nome de Jesus, é a oração certa. Devemos apresentar a Deus as nossas petições e clamores, e fazemos isso sempre em nome de Jesus Cristo, pois foi por meio dele, foi por meio de sua obra que temos acesso ao Pai. Bem, se puder colocar bem nos... Acho que é página 19, se não me engano. É 19, pronto. Amém. Aí, ó, lá em Filipenses 4:6 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam concedidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Amém? Então tá aqui, ó. As vossas petições, foi o que a gente fez. Lembra? 1 minuto, você orar livre? Ore pelo que você quiser. Pela súplica. O que é súplica? Implorar com consistência, com submissão, humilhar-se até gemer. Esse é o significado de súplica. Né? Seguido de quê? Com ações de graças. Rendendo graças a Deus porque Ele nos ouve. É Ele que sabe o que é melhor para nós. Amém? Então que gratidão nunca saia nem da nossa boca, nem do nosso coração. Muitas vezes eu às vezes fiquei triste por alguma coisa que deixou de acontecer como eu queria que acontecesse. Mas ao mesmo tempo o Senhor me lembrou: Pai, muito obrigado, porque embora esse emprego que eu esteja não me remunere da forma como eu gostaria, mas o Senhor tem me dado muito mais coisas que o dinheiro não paga. Que é um casamento abençoado, filhos abençoados, saúde, proteção, livramento, aqueles que a gente vê e os que não vê, viu? Porque livramento não só é aquele que você, não, eu ia atravessar a rua e o Senhor mandou eu parar e o carro passou em velocidade. Não, fora aqueles livramentos que você nem sabe. E Deus agindo ali, ó, com a poderosa mão dele sobre nossas vidas. Amém? Então isso é gratidão. Lembre sempre disso. Vamos lá para João 16, 23 ao 24. Diz assim: naquele dia não me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, eu vou-la considerar em meu nome. Até agora nada as tem pedido em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A gente pode pedir coisas a Deus? Pode. Mas o que é legal a gente fazer? O que é o mais interessante? O que é o correto à luz da palavra? Desde que seja de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu conheço alguns rostos aqui, né? E tomei conhecimento de algumas situações em que Deus restaurou lares, restaurou casamentos, né? Restaurou convivência entre filhos, né? Entre pais e filhos. Então Deus, ele sempre está preparado para ouvir as nossas orações. O que cabe a nós, agora sim, se a gente, como filho de Deus, como crentes, a gente não frequenta cultos, não se expõe à palavra de Deus, a gente não ora, né? Não lê a Bíblia, como é que a gente vai obter respostas, como é que a gente vai obter aquilo que Deus espera de nós? Né? Graças a Deus, nosso Deus é misericordioso e Ele é bondoso, que mesmo quando a gente negligencia alguma coisa, Ele age, né? Ele, mesmo assim, a sua misericórdia nos alcança e a gente consegue ali receber dele o que ele tem para nós. Né? Vamos agora pedindo, intercedendo e dando graças. A vida de oração não é apenas pedir a Deus, mas a Bíblia nos diz que existem vários tipos de oração
Entre elas, a oração de intercessão, que é orar por outras pessoas, e a de ações de graças, que é o reconhecimento da atuação de Deus, o que eu acabei de falar, né? Diz lá em Efésios 6,18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aqui o que ele fala: orando em todo o tempo no Espírito. A gente já entra para uma outra parte. Quem aqui já ouviu falar em oração em línguas? Já pode levantar a mão. Oração em línguas. Línguas que você não compreende, né? Eu vi que nem todos levantaram. Não sei se foi por desatenção ou porque realmente não ouviu. Mas a oração em línguas, a Bíblia diz que é a oração perfeita, né? É a oração em que a gente fala, embora a nossa mente, nossa alma não compreenda o que é dito, mas ela vai diretamente para o trono de Deus, e ali Deus ouve a oração verdadeira, a oração perfeita, né? E a resposta vai vir. Às vezes a gente está orando em português, pedindo coisas que às vezes nem é aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Mas na oração em línguas, essa é a perfeita vontade de Deus. O Senhor vai ouvir essa oração em línguas e vai devolver como resposta, né? No tempo dele, né? Vamos deixar de ser dessa geração micro-ondas que quer colocar em 3 minutos e meio tá a pipoca pronta, né? Vamos esperar que é no tempo dele. Amém? Vamos lá. Colossenses 2,7 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Vamos lá para outro item. Em contato com Deus. Eu sempre gosto de compartilhar um exemplo que foi quando eu estava justamente orando para dar aula aqui pela primeira vez. Quando a Ana fez o convite, né, para ser professor, aí eu disse: Senhor, eu não sei se eu vou ter essa... Eu não sou professor de verdade mesmo, né? Eu não sei se eu vou ter essa condição de dar aula. E comecei a ficar temeroso, né? Mas coloquei isso diante do Senhor, fui orar, né? E nesse tempo de oração, o Espírito Santo ele compartilhou algo comigo. Ele disse o seguinte: experiências dos outros com Deus me edificam, mas minhas experiências com Deus me marcam. Então, sempre é necessário você, cada um aqui, ter as suas experiências particulares com Deus. Tenha seu momento, entre no seu quarto, se consagre, porque certamente você vai receber algo do Senhor. Não tem esse que não busque algo em Deus que não tenha resposta, né? Então, é muito bonito alguém chegar aqui e dizer: olha, eu fui curado de câncer, eu passei por isso, ou então eu estava desempregado e o Senhor me abençoou com isso, com aquilo. Isso edifica, não edifica? Isso não motiva a gente? É maravilhoso. Mas as experiências que vão te marcar são as suas experiências particulares com Deus. É você chegar e de repente você crer na cura e orar, e de repente Deus te levantar para ir até uma pessoa e ali você orar por ela e aquela pessoa ser curada. Ou você mesmo ser curado. Você mesmo. A gente sabe que Jesus já nos curou, já fez tudo por nós, mas a gente sabe que a doença chega. Ninguém está livre disso, né? Agora, o que faz a diferença entre a doença chegar e você ter o conhecimento, ter a autoridade, ter o poder habitando em você? É colocar em prática. Amém? Em contato com Deus, precisamos entender que somos, em primeiro lugar, precisamos entender o que somos, em primeiro lugar, e então entenderemos como nos relacionarmos plenamente com Deus, né? Espírito, alma e corpo, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Tira só uma dúvida, pessoal da equipe. A primeira matéria foi Realidades da Nova Criação ou foi uma matéria nova? Novo Nascimento, né? Pronto. Eu não sei se quem deu a aula tocou nesse assunto. Certamente acredito que sim. Hoje, depois que você aceita Jesus, nós somos divididos em quantas partes? 3. Lembra das partes? Amém, amém. Não necessariamente nessa ordem, pode ser também fora de ordem, mas é espírito, alma e corpo. O espírito, o que aconteceu quando a gente aceitou Jesus? Ele é recriado, não é isso? Recriado, então ele foi refeito.
O espírito está lá, mas ele é recriado. E a alma? Diz respeito ao quê? Pensamentos, nosso entendimento, é a carga de conhecimento que a gente adquiriu até o dia em que aceitou Jesus. Né? E o corpo? Aí é o mais fácil. Né? Mas é aquele que não se converte. É a parte desse ser trino que não se converte. E é o que a gente deve submeter ao poder da palavra e da vontade de Deus. É o corpo. Né? O corpo, ele quer o quê? Descanso, ele quer tranquilidade, ele quer prazer, ele quer tudo aquilo que traz relaxamento, que não vem a ter nenhum tipo de sacrifício. Né? Mas o que é que Deus quer? Ele quer que a gente submeta todo o nosso ser à vontade de quem? De Deus. À vontade de Deus. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele pede. Os três sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então é dever nosso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Amém? E falando de corpo, a gente tem que se ligar muito com o que a gente põe para dentro, né? A forma como a gente se alimenta, como é que a gente cuida do nosso corpo, se a gente é sedentário, se não é, né? Quando a gente já está ficando mais velhinho, aí já começa a ter um cuidado redobrado, né? O homem é um ser composto de 3 partes, né? Eu já falei sobre esses 3, mas eu vou dar uma lida rapidinho. O espírito é o homem interior, ou coração, parte material, fundamental, vinda de Deus e que se relaciona com Ele. É a essência do nosso ser. É o espírito que nasce de novo quando recebemos a Cristo. A alma, também material, composta de sentimentos, vontades, emoções e razão. É por meio dela que encontramos contato com o mundo intelectual. A alma deve ser renovada pela meditação na palavra de Deus. Amém? Então, eu estou vendo que tem alguns jovens aqui e tudo, eu não sei se já estão na universidade ou se pensam em entrar. A universidade é um lugar, né, em que, com o passar do tempo, a possibilidade da existência de Deus foi descartada. Né? A possibilidade de discutir sobre a existência de Deus, sobre as evidências científicas de que é mais fácil você acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas do que tudo surgiu do nada, começou a ser descartado. Né? Então, é interessante que nós, cada vez mais, existe uma área dentro do cristianismo que se chama apologética, que é a defesa racional da fé. Eu gostaria muito de poder me aprofundar um pouco sobre isso, mas pena que vai levar bastante tempo, mas enfim, uma outra oportunidade, quem sabe, mas em que vocês não se permitam enfraquecer na fé no que diz respeito ao relacionamento com os conhecimentos. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, e é ela quem mostra para nós que há um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Não é possível que dentro de tudo aquilo que existe, até o nosso corpo humano, é uma perfeição, é algo tão complexo, que a gente colocar na conta do acaso, ou que a gente veio de repente surgiu a vida de um ser, de uma única célula, e se tornou essa complexidade, eu acho que é muita crueldade, é muita desonestidade intelectual a gente acreditar nisso. Tá? Então, guardem suas mentes diante do conhecimento e da ciência. A ciência é uma bênção. Na verdade, a ciência nada mais é do que aquilo que o Senhor permitiu que a gente viesse a conhecer, né? Que a gente viesse a tomar conhecimento para usar em nosso favor dentro da sociedade. As engenharias, as ciências exatas, a matemática, a química, as ciências humanas, como a administração, a contabilidade, a economia, todas essas coisas. Né? Eu lembro uma certa vez que eu, numa pós-graduação, quando eu comecei essa pós-graduação, aí a primeira professora já chegou dizendo: olha, quem tiver sua fé, pode guardar numa caixinha aí, porque aqui é um ambiente acadêmico, né? Porque não existe verdade absoluta, e quem tiver algum problema, pode desistir do curso, ou pode procurar outra coisa, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Aí eu levantei o braço,
Aí ela disse, qual é a sua dúvida? Eu disse, professora, a senhora acabou de dizer que não existe verdade absoluta. Então, absolutamente a sua afirmação já não é verdadeira. Na hora ficou um clima, ficou um clima assim que dava para ouvir só os grilos. Cri, 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 cri. Porque como é que pode? Um professor, ele tem que considerar as possibilidades. Entenda que isso aqui, ó, pronto, isso aqui o que está acontecendo? É uma aula do discipulado sobre a matéria comunhão com Deus e a igreja. Mas é a visão do verbo da vida, a forma como nós conhecemos e entendemos como é a relação de comunhão com Deus e a igreja. Mas isso é a verdade absoluta? Não, a gente tem outros irmãos que são da Assembleia de Deus, que pode ser que tenham uma visão diferente. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do livro de Apocalipse, que fala da vinda de Jesus Cristo, né? Da grande tribulação. Existem vertentes do cristianismo que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que é o pré-tribulacionista. Existe uma outra vertente que diz que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E existe uma terceira e última vertente que diz que a igreja vai ser arrebatada no final. Quem é que está certo? Não sei. Nós, Verbo da Vida, nós queremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Qual é o nosso papel como crente? Viver uma vida de santidade, fazer a vontade de Deus, que independente de que se a igreja for arrebatada antes, no meio ou depois, você vai subir, porque você decidiu, você creu em Jesus Cristo, foi salvo e tem vivido uma vida santa diante de Deus. Então, não vai ser essas coisas que vão nos separar, que vão nos desunir, não, de forma alguma. Né? A gente tem que ser como os crentes de Bereia, né? Os crentes de Bereia, não sei se vocês lembram o texto, falava que eles verificavam aquilo que era pregado. Paulo falava verdades, principalmente acerca dos livros do Antigo Testamento, e eles iam verificar, peraí, deixa eu ver se o que Bruce está falando está alinhado com a palavra de Deus. Se tiver, amém. A Bíblia diz que muitas mulheres de alto escalão foram alcançadas, e não poucos homens foram alcançados também, pela pregação de Paulo, mas eles, iam verificar. Então, isso é um alerta para nós, não engula tudo, tá? E a Bíblia diz, em tudo que vocês ouvirem, retenham o que é bom. Retenham. O que não for bom, vocês descartam. Amém? Vamos lá. Feche parênteses. O corpo, né? Eu parei no corpo. A parte material do homem é a casa do espírito humano e deve ser dominada por este. Vamos mais à frente. Nossa, o tempo está voando. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém, glória a Deus. Vamos aqui para Deus é Espírito. Mas vem a hora, e já chegou, está lá em João 4, 23 ao 24. Mas é a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí eu anotei uma particularidade, que diz assim, o verdadeiro adorador crê em Jesus Cristo, medita na palavra de Deus, ora e busca viver uma vida santa e reta diante de Deus e dos homens. Esse é um verdadeiro adorador. Alguém que conhece a sua realidade, né? Sabe quem é em Cristo, né? Entregou a sua vida a Jesus e sabe que não dá para a gente viver mais uma vida. Eu fico imaginando, pronto, tem alguém que está fazendo rema aqui? Que bom, que bom. Pessoas que estão fazendo rema, estão ali, tendo aula segunda, quarta e sexta. Chega no discipulado, aula domingo de manhã. Ou seja, olha só a quantidade de dias que você está exposto à palavra de Deus. Olha a intensidade. Me diz se você, quando aparecer algum banquetezinho oferecido pelo inimigo das nossas almas, se você vai se render por qualquer coisa oferecida,
Né? Por quê? Porque você está o tempo todo ali, ó, exposto à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. É como se você estivesse treinando. Né? Eu estou vendo Ricelli ali, Ricelli é atleta, né? Não sei se ainda está na ativa, mas eu vou dar um exemplo por mim. Eu joguei voleibol durante 12 anos. Joguei mesmo, eu competi em Germes, em Metropolitano, equipe de brasileiro e tudo. E quando você treina, você está naquela pegada ali, meu amigo, você fica na estiga. Você se antecipa, você conhece o movimento, você já sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, porque você está ali exposto a treinamento. E eu ouvi isso até quando eu era militar também, durante os 8 anos que eu passei lá na Força Aérea, que dizia assim, treino difícil, jogo fácil. Então, se dediquem, meditem na palavra, orem, busquem sempre. Porque quanto mais você buscar, quando surgir dificuldade, ei, meu amigo, acabou, você vai estar estruturado. Não tem crente perfeito, não tem super-homem, mas há uma estrutura por dentro que vai te manter de pé. É isso que vai segurar você durante os estudos, no seu casamento, nas dificuldades financeiras, nos desafios do trabalho, de tudo que a gente fizer. Amém? Diz aqui, ó, na página 22, diz assim, não deixeis de congregar. Lá em Hebreus 10, 24, 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Olha aqui, eu ainda sublinhei essa parte. Costume de alguns, não são todos. Tem gente que só vem no domingo, tem gente que acha que dá para viver uma vida de comunhão com Deus e a igreja arrumando um pastor de YouTube. Glória a Deus pelas redes sociais, pelo YouTube, que permite a gente ouvir ministrações abençoadas. Mas me diga uma coisa, não há nada que substitua a comunhão entre os irmãos. Isso aqui, não há nada que substitua. Eu sei que existem as impossibilidades, que é o quê? Você está, de repente, em uma cidade que não tem uma igreja que você possa ir, gente que trabalha no interiorzinho que realmente não tem como, né? Gente que está doente, que não tem como se deslocar. Isso são exceções. Mas nós podemos vir, há um esforço a fazer, meus irmãos. Não vai estar tudo de mão beijada, não. Tem a parte que é nós que temos que fazer. Temos que nos esforçar, amém? E diz assim, ó, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Olha aqui, a palavra ainda exorta. Cuidado, que Jesus está voltando. Então, ovelha fora do aprisco é presa fácil para o lobo. Amém? Porque quantas vezes eu não tive situações difíceis e aqui na igreja mesmo, alguém se levantou que não sabia de nada que estava acontecendo e o Espírito Santo conduziu, a pessoa me dá uma palavra que aquilo me colocou para cima ou me corrigiu. Correção é bênção. Correção é tirar a pessoa que estava indo para o buraco, que ia cair, e ali o Senhor resgatou. Amém? Vamos aí, página 23. 2 ou 3 reunidos. Em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então há uma necessidade pela união, pela comunhão, né? Pelo partir do pão entre os irmãos. Essas declarações de Jesus Cristo são muito poderosas e nos mostram a importância de estarmos juntos. Deixa eu pedir uma coisinha. Coloca a imagem que eu mandei para vocês. Eu lembrei agora que às vezes eu não sou professor, tá? De fato, de formação. Eu estou sendo professor aqui, mas eu não sou pedagogo, né? Eu sou administrador, tenho especialização e já fui militar. Mas, enfim, tem horas que a imagem, às vezes, ajuda você a fixar alguma coisa, né? Se vocês puderem colocar aí o que é que está acontecendo hoje. Mas, enfim, eu vou continuar enquanto a imagem é projetada aí. Tá? A imagem. Cadê? Enfim, mas eu tenho Amanda. A imagem e o vídeo. Depois, eu não sei se
Eu tinha mandado para... Iana, vê se Micarla consegue mandar para os meninos. Vê se dá tempo. Né? Mas vamos lá. Aí diz assim, ó. Essas declarações de Jesus Cristo são muito poderosas e mostram a importância de estarmos juntos e de entendermos que não existe um culto mais importante. Pois, por menor que possa parecer, por estarmos reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. Eu não sei se vocês já visitaram algum lugar de oração, uma igreja pequenininha, você vai ali, pouca gente. Isso aqui, esse espaço aqui que a gente usa para aula, é maior do que muitas igrejas que tem por aí, minha gente. Muitas. Eu já fui em lugares que é bem pequenininho assim, mas eu conseguia perceber a presença e o amor de Deus nesses lugares. Né? Então, Deus é na unidade que Ele ordena o quê? A bênção. Amém? Aí vamos aqui, ó, uma outra forma de comunhão que revela a essência da comunhão. E eu até convido vocês, hoje é nosso culto de Santa Ceia. Vai falar aqui, ó, Ceia do Senhor. Normalmente, uma vez por mês celebramos a Ceia do Senhor. Além de ser um mandamento do Senhor Jesus, também nos traz um grandioso ensinamento e estímulo à vida em comunhão. Né? Ele diz assim, porque... Tá aí, ó, é essa imagem que eu queria que vocês vissem. Ó, de onde vem a nossa energia, de onde vem a nossa força. Aí, na hora quando eu estava, né, eu dizendo, Senhor, eu nunca usei imagem assim para dar aula, né? Não, deixa eu procurar alguma coisa. Quando eu vi isso aí, eu lembrei, né? Isso daí é o quê? Ó? Quando você se alimenta da palavra de Deus, é força. Você ali, você está adquirindo fé, você está se fortalecendo por dentro, né? Ali você está tendo respostas, você está ali se capacitando, porque há uma graça, há uma misericórdia e há uma unção específica para cada coisa. Aqui hoje está disponível o quê? Uma unção, um mix, né? Uma unção não só de ensino, mas às vezes uma unção pastoral, que está trazendo uma palavra que... Eu não sou pastor, tá? Traz uma palavra que te ajuda dentro do seu contexto de vida, né? Seja numa vivência na universidade, na escola, no trabalho, em meio ao desemprego, dentro do casamento, todas as áreas Deus alcança. Amém? Diz assim, lá, deixa eu ver. A gente falou sobre a ceia do Senhor, né? Tá, então a gente vai ler aqui 1 Coríntios 11, do 23 ao 29. É um texto grande, mas a gente vai ler. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, nós que estamos em Cristo, a ceia, ela representa tudo isso que a gente acabou de ler. Representa aquilo que Jesus fez, e a orientação é que todas as vezes que a gente se reunir, seja feito. Né? O ideal era que todo culto tivesse? Sim. Mas aí tem toda uma logística, né? Para preparar, tem que separar todo mundo, tem que separar a ceia. Por isso que a gente faz uma vez por mês. Na Igreja Católica faz, mas ele só distribui o pão, que é a hóstia, né? Não sei se vocês lembram. Quem já foi católico, eu fui, né? Mas ele distribui só o pão sem o vinho, né? Que seria o suquinho. Mas, enfim, isso é feito para que seja lembrado, né? Para que seja lembrado. Vamos lá na página 24. O porquê, né? Da ceia. O texto citado nos dá alguns motivos pelos quais devemos celebrar a ceia. São eles: trazer à memória o sacrifício de Jesus, que eu acabei de falar,
Fazemos o anúncio da sua morte e do seu prometimento do retorno. É um momento de introspecção em que o homem se examina, é um autoexame, e celebramos o corpo de Cristo, que é a alegria, né? Que é a igreja, perdão. Que é a igreja. E eu queria passar um videozinho, agora vem o vídeo, tá? Em que esse vídeo, você não solta agora não, tá? Em que esse vídeo, ele vai mostrar um pouco da necessidade, o que é a falta da comunhão com Deus e entre os irmãos, tá? Porque as duas coisas estão interligadas, é o que eu falei com vocês. A comunhão vertical e horizontal. Se estiver pronto aí o vídeo. Mas enquanto as pessoas sobem para ministrar com você, está sendo tentado com dificuldade financeira, com o casamento. Aí a gente não tem relacionamento, aí a gente quer subir lá, aí se não tem unidade, Deus não vai unidade mesmo. Aí compromete toda a música, e não só música, compromete também o serviço, compromete a pessoa, uma pessoa que Deus sai, você vai dizer, se você conseguir, e não é igreja, talvez depois você fala sobre relacionamento. Aí, ó, e certo música que não se reúne fora do ambiente de culto, não é necessário. Comecei a falar isso, o Bruno vai do lado do meu lado esquerdo, assim, eu comecei a chorar, só que aquele choro estava diferente, cara. Eu parei de brincar, por causa da minha relacionamento, não, realmente, relacionamento é importante. Aí ele falou assim, por causa de 15 dias que eu queria, quando eu veio no grupo, estava um grupo, olhando para ele. O grupo não sabia, o guitarrista da banda do Ministério de Música enterrou a irmã. E 15 dias depois, o Ministério de Música não sabia, como ouviu, né? Tipo assim, enterrando o story dessa alma, sem ninguém saber. E aí, isso é forte, né? Eu lembrei disso aí porque eu sou do Ministério de Música aqui da igreja, eu toco bateria, né, já há um tempinho, e assim, isso faz a gente refletir sobre várias coisas. Primeiro, claro que não é para você sair falando da sua vida, dos seus problemas particulares para todo mundo, né? Mas certamente há aqueles mais chegados que o Espírito Santo vai te dizer, que vai ser aquele suporte, que vai ser aquele que vai estender a mão para você, que vai te motivar, que vai te estimular, dizer, meu irmão, bora por você, eu vou interceder por você, né, nessa causa, né? E esse vídeo aí mostra, né? Você já pensou, eu toco aqui com meus irmãos, tem bem umas 30 pessoas aqui no Ministério de Música, e tu já pensou o que é ter alguém do seu lado, que você está ali, às vezes, no púlpito ali, tocando, adorando a Deus, e você não sabe que aquele irmão está em processo de separação, que às vezes está desempregado, não está em condição, às vezes, de vir para o culto, só vem o culto uma vez por semana, porque está sem dinheiro e não consegue, e tem vergonha, às vezes, de falar. E às vezes você está chegado ali junto com aquela pessoa, vai te ajudar a você ajudar a pessoa. Amém? Então isso é comunhão com a igreja, comunhão com Deus, e Deus revela coisas, meu irmão. Deus revela coisas. Em oração ele vai te dar um nome, ele vai dizer o que está passando, e Deus vai te conduzir a abençoar e chegar até aquela vida lá, né? E não aconteceu o que aconteceu aqui. Você já pensou, o guitarrista, isso foi um caso real, tá? Esse rapaz que está falando aí, ele tem Alexandre Aposan e outra quem? Vocês tem ninguém que toca, não? O sobrenome dele é Aposan, que são dois irmãos. Um toca baixo, outro toca bateria. Esse aí toca baixo. Foi o que até gravou um DVD com o Thales Roberto. Né? Esse aí toca... Fábio Aposan. Bom, obrigado. Né? Fábio Aposan. E ele é do nosso Ministério Verbo da Vida também. Né? Ele fez o Rema. Ok. Ele fez o Rema e ele compartilhou isso aí. Ele tem muita experiência, muita bagagem. E você vê o que é isso. Às vezes isso revela não só a falta de unidade, de comunhão, mas revela também, às vezes, uma falta de busca individual. Porque, olha só, a equipe do discipulado aqui, certamente, para que haja unidade entre eles, para eles servirem, vocês podem ver que são muito zelosos, tem muito cuidado, muita coisa nos detalhes, né? De organizar, é crachá, é tudo direitinho. Mas, para haver essa unidade, cada um tem que ter o seu momento também particular de comunhão com Deus. Amém? Para ter consciência do que estão fazendo.
né? Saber a importância de que cada um aqui, eu já estou há um certo tempo aqui vendo o trabalho deles, você não percebe, não tem ninguém que se destaque. Não, fulano, existe o líder sim, mas fulano, não, é a equipe, é o resultado como um todo. E todos abençoam o corpo. Amém? Vamos lá. A gente já chegou ao final, né? Então, eu quero desejar para todos vocês, eu não sei se tem gente que acabou de chegar aqui na nossa igreja e já começou o discipulado. Eu estou vendo o Rafael, que já está um bom tempo aqui, mas está fazendo discipulado, né? Que já está filho de Maria, é uma bênção, mas está se expondo, né? Está se expondo. Sempre não há vergonha nenhuma em você se expor ao aprendizado. Não, mas eu já fiz o discipulado. Não tem problema, faça de novo. Gente que já fez o rema, quando você fizer o rema, não tem problema nenhum você de repente querer ouvir uma matéria de novo, né? Para que Deus trate no seu coração aquilo que precisa ser tratado. A gente tem um pastor aqui também que está fazendo. Eu disse, pastor, o senhor vai assistir minha aula, eu vou lhe dar o microfone. Mas, enfim, sempre é bom, porque existe uma unção que Deus derrama sobre a vida de cada um. A unção que Deus vai derramar, ou já derramou sobre a vida do meu filho, Davi, que está ali, que Deus já derramou, que ele vai alcançar outras pessoas. Uma unção sobre a minha vida que vai alcançar outras pessoas. E eu vou ser alcançado pela unção que está na vida de vocês. Eu não sei se daqui a algum tempo eu já vou começar a ver vocês servindo. De repente no diaconato, no departamento infantil, no ministério de música, e está aí Deus usando vocês nos departamentos. Abençoando a vida de crianças, de jovens, de adultos. É o corpo se organizando. E o principal, que nós sejamos uma bênção lá fora. Lá fora. As pessoas precisam saber que nós somos cristãos, primeiramente pelas nossas atitudes. Não adianta você pegar uma Bíblia e ficar abrindo, mostrando o versículo, envergonhando o pecador. Se bem que a verdade ela tem que ser dita. Amém? A verdade ela precisa ser dita, mas em amor. Né? Mas Paulo nos diz que nós somos cartas vivas nas mãos do Senhor. Amém? É isso. Tá. Certo. Fala. Muito obrigado por ter lembrado. Quem pode participar, não é isso? Pronto. Vamos aí. Abra na página 25, só para a gente finalizar. Diz assim, ó. Não existe na Bíblia qualquer restrição para se participar da ceia. Haja vista que qualquer pessoa pode celebrar o sacrifício de Cristo. De qualquer forma, não há muito valor se alguém que não crê em Cristo participar dessa celebração. Ou seja, eu até separei eu sublinhei. Não há muito valor em alguém que não crê em Cristo participar dessa celebração. Se alguém não reconhece Jesus como Senhor da sua vida, e a ceia em si é para celebrar isso, qual é a necessidade dele participar? Não há necessidade nenhuma, ele só vai tomar um copinho de suco e comer um pedacinho de pão. Diz assim, uma preocupação comum a respeito disso é se as crianças podem participar, mas as palavras de Jesus acerca do lugar das crianças no reino de Deus falam por si. Diz assim, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. E deixa eu continuar aqui, né? Em Mateus 18:3, naquela hora aproximaram-se deles, de Jesus, os discípulos, perguntando, quem é porventura maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, para a criança, também é permitido a ceia. Agora, é interessante de nós, como pais, né, a gente explicar para que a criança saiba o que está fazendo. Né? A gente, como pai, a gente sabe a idade em que ela começa a ter esse nível de consciência. Né? Eu tenho uma menina de 6,
tem um de 13 que está ali, e a gente ensinou desde cedo. Dizer, pai, o que é isso? O que é isso? Eu disse, olha, Lívia, isso aqui representa, tá? Isso aqui não é, isso aqui representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, porque ele morreu por mim e por você. Morreu por toda a humanidade. E esse pãozinho, esse biscoitinho, Lívia, representa o corpo dele, que ele sofreu bastante para que a gente tivesse vida e fosse salvo. Aí ela, mas pai, e se eu for comer? Aí eu disse, Lívia, é uma representação. Mas isso vai fazer você lembrar que foi que Jesus derramou sangue e sofreu na carne por amor de mim e de você. Então, se a criança começa a ter, ela tem esse nível, porque não adianta você pegar uma criança de 2 anos, 3 anos, e você, colocar aquilo, é interessante que passe a fazer sentido para ela. Então, pronto, no caso de Lívia, acho que já foi com 5 para 6 anos. Pô, a minha menina escreve, já lê 6 anos, entendeu? Então, já tem um certo entendimento. Cada pai, no caso da irmã, cada pai, cada mãe vai identificar isso no seu filho. Amém? Dúvida tirada? Glória a Deus. Desculpe, tá? Eu não ter lido. Mas, enfim, da mesma forma, como eu li também anteriormente, o adulto, se a pessoa não fez Jesus como seu Senhor, qual a necessidade? Então, eu quero agradecer a diretoria do discipulado, agradecendo a Iana, alcança toda a equipe, vocês são uma bênção, viu? Sempre, mais uma vez, nunca é demais, é uma excelência, eles servem com excelência, com muito zelo, com muito cuidado, e agora transmitido pelo YouTube, agora mas enfim, quero agradecer a todos, agradeço a Deus pela vida de vocês, pela disponibilidade de vocês virem para cá. Espero que o Espírito Santo fixe tudo aquilo que foi bom, que vocês retenham, que vocês julguem, não me julguem, julguem o que saiu da minha boca, se foi algo fora da palavra, que o Espírito Santo descarte, e que se foi algo dentro da palavra, que ali o Senhor encontre, que o Espírito Santo possa fixar esses ensinamentos no coração de vocês, amém? Então, sou grato a Deus pela vida de vocês, creio no crescimento de cada um. Se eu passar por alguém e não lembrar do rosto, me desculpem, tá? Mas pode dizer, oi professor, eu respondo na hora, Amém? Então, Iana, pode vir.